Então, eu e Dani, a gente resolveu inaugurar essa segunda sistêmica. Assim, a gente resolveu fazer um grupo lá no Instituto, eu especificamente, sobre as segundas, para a gente não ficar disparando em vários grupos. Tudo que for sobre segunda, a gente vai colocar ali naquele grupo, presencial, virtual. E toda segunda-feira eu estarei trazendo um tema, toda segunda. De 18 a 18h30, 18h40 e depois eu desço para a gente poder começar as nossas constelações. Sejam elas virtuais, sejam elas é, presenciais, tá bom? Então, hoje a gente está, sim, trazendo um tema. Não é que a Dani seja minha convidada, e nem eu sou convidada dela, nós somos uma da outra, tá bom? Não tem aquela história da co-consteladora, né? Quem esteve comigo nesse final de semana? Rose Joaquim, Andréia, Lucilene e Cris. Ok, a Cris e a Rose vão receber um certificado de honra ao mérito. Tá certo? Não é não, Cris? Eu participo assim de uns 10 grupos daí, do WhatsApp. Grupo do CSO, grupo Não, da eu vou ter que terapeuta. filtrar esse negócio aí. E a Mônica? Mônica dizendo, assim, gente, eu estou aonde agora? SSO, e ela chamava de SOS Computadores. É constelação, é a turma 17. E você conheceu a Mônica, não é, Jeane? A Mônica é uma figura. Uma fofa. A Mônica e os dois galãs da, da nossa turma. Sim. Ok. Oi, Jane, tudo bom, minha linda? Ok, gente, abram suas câmeras, por gentileza, exceto a Cris que tá dirigindo. Quero ver você. Vamos nós, para nós Tudo iniciarmos o bem, nosso Rose? Tô encontro. dirigindo. A Maria, o que está acontecendo, Maria? Também estou dirigindo. Vamos lá, Onete, Edival, Suzy, tem uma Lidiane, eu não sei qual é a Lidiane. Dani, eu acho que eu vou começar, tá certo? A gente quer fazer algo que é bem aberto, bem dialogado sobre a minissérie Adolescência. Deixa eu E dar um teve, cheirinho, boa noite para todo mundo. Oi, sim, meninas. São meninas por aqui, né? A gente se encontra sempre nos nossos módulos, nas nossas segundas. É um privilégio estar com vocês. Eu me sinto tão honrada de ver gente que está aqui toda semana, em tantos grupos. E quando a gente diz, oi, vamos falar sobre qualquer coisa, e vocês pulam e entram aqui com a gente, eu fico muitíssimo feliz da gente poder discutir sobre essa série, sobre o nosso olhar sistêmico, sobre tantas variáveis que esses 4 episódios trouxeram. Muita gente já discutiu sobre ela, e a gente precisava fazer isso de uma forma mais compartilhada com vocês, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre ela hoje. tem alguém aqui, a Suzy, que está jantando. Ok, boa janta, Suzy, vou jantar depois daqui. Dani, eu vou começar, tá certo? Márcia chegou. Eu vou começar, tá bom? Tá ótimo. Em primeiro lugar, do que se trata a série Adolescência? Existe mundo afora, eu acho que centenas de narrativas sobre essa minissérie. Concordam comigo? Né? É tanta Muita coisa. conversa, tanta coisa. Então, do que se trata exatamente? E é claro que aqui é um recorte. E quando eu digo sistêmico, né? A Dani trabalha com crianças, adolescentes, a educação parental, estão ali os pais. E os pais que gravam vídeos, né, Dani, manda para Dani ver qual o problema ali em tempo real, e é uma coisa interessantíssima. Esse Dani, vamos nós duas. E eu estou com os adultos, né? Os adultos. A Dani é mãe de duas crianças, não é isso, Dani? A Júlia tem Isso. 11, vai fazer 12 na próxima semana, e o Pedro tem 7 anos. E eu quero saber aqui quem é mãe, quem é pai. Não temos pai ainda, acho que só Edival e o Diego. Mãe e pai, deixa eu ver assim. Shirley, rapidinho, você tem quantos filhos, qual é a idade? Na verdade, Dois. quem é mãe ou pai de filho adolescente? Levante a mão.
Eu tenho a Hum, Cristiane, a Shirley não. Ok. A Dani, a perfeito. pré-adolescente. Você, Jane, é? A Suzy disse que gosta de aprender sobre tudo. Não é Não é mãe, mas gosta mãe, de mas aprender sobre Minha filha tem tudo. 11. 11 é tem É, 11, né, Dani? Tá. ok. Aí a gente Ok. tem a Dani, então. E quem é mãe ou pai de crianças, tá ali de pré-adolescente, chegando ali, eba, a Cristiane, né? Também ainda não sou mãe, a Vitória Melina, a Vitória ainda não é. Mas, e quem trabalha com pessoas, quem trabalha, quem é terapeuta, constelador, psicólogo, levante a mão, por gentileza. Quem trabalha com pessoas? Hein, Cláudio? Cadê a sua mão, Cláudio? Quem trabalha com pessoas, né? Nesse sentido, a série é para todos nós, para o pai, para os pais, para as mães. A Ligênia está aí levantando a mão. E do que se trata essa série? No olhar, no nosso olhar, dando uma pesquisada, olhando para lá, para cá, ouvir alguma coisa. E a gente vai dizer já já do que se trata essa série. Em primeiro lugar, a gente aparece em toda a cena uma família nuclear. Pai, mãe, filhos, uma família nuclear é onde aquelas pessoas, elas residem, elas moram no mesmo núcleo, no mesmo espaço, ok? Uma família nuclear, pai, mãe e dois filhos. Tá tudo ótimo. Essa família nuclear, ela é também funcional. Durante os 4 episódios, essa família, os papéis de cada um funcionam, né, Dani? Tá tudo arrumado ali. O Sim. pai Uhum. está tudo organizado. Na série não mostra conflito, tudo funcional, tudo normal. E é interessante que até o final a gente fica procurando, não tem, vai acontecer uma violência, uma coisa, algo. Mas é uma família de classe média, uma família branca, no contexto norte-americano, até que também gerou um grande problema, porque por que é que não botaram a família negra? Porque é uma família normal, entendeu? E é aí que o bicho pega. Antes de Porque você não seguir, só porque algumas pessoas têm perguntado, é muito pesado, não vou assistir. É muito assista. carregado, eu não tenho Não é estômago para nada. isso. Assim, é 12 anos, é leve, passa-se no interior da Inglaterra, onde tem todo um contexto, né, que é colocado ali, uma família comum, como tantas são, e é leve. Assim, leve no sentido de não tem nenhuma cena, nada Não extraordinário existe uma que você coisa precisa de uau, estômago né? para Um assistir, é. cadáver que está lá no Não quintal, existe uma nenhuma cena mãe, de violência nada. ali. E é isso que é mais invocado. Então, tem um menino chamado Jamie, de 13 anos, com um pai chamado Ed. O cara deve estar ali uns 40 anos, né? A irmã Lisa deve ter uns 16, Dani, aquela menina. Uma 16, mãe 17 chamada também. 16, 17. Uma mãe chamada Amanda Miller. Então tá ali aquele núcleo, e aí invade, chega e pega aquele menino, e ele é preso, meu Deus, como a gente vê aquele menininho assustado, como que ele pode ser um assassino, né? Então, e por que que ela causa tanta polêmica? Alguém poderia dizer? Por que causa tanta polêmica? Porque é sobre masculinidade, porque é sobre paternidade, porque é sobre redes sociais. Aí, cadê a mãe? Não é sobre a mãe. Interessante que tem tanto filme que só tem mãe, relação da mãe com as filhas, com os filhos. Ninguém vai atrás do pai. Mas esse filme é sobre masculinidade, redes sociais e paternidade numa família nuclear, tá certo? E funcional. Olha que coisa doida. E é aí que pega, porque a gente fica querendo buscar alguma coisa e aí você não vai encontrar. Então, disse, não, mas vai haver uma. E só tem 4 episódios e acabou. Uma garota assassinada, chamada Kate, um policial chamado Luke, um filho desse policial chamado Adam. E aí, essa história toda ela acontece para a gente poder entender mesmo. E por que que ela nos afeta?
Dani, eu vou caminhar um pouquinho e eu te chamo, tá certo? Ok, Dani? Então, pode seguir. Uhum. Tá. É, qual é o motivo? O que que acontece com essa garota assassinada? Qual foi o motivo? E a polícia, esse cara chamado Luke, esse policial, ele fica atrás. E o que foi que aconteceu? E a gente também fica atrás de entender o que aconteceu. Até que o filho do Luke, né, o Adam, desse Tá caindo. policial, né? Tá ruim. Ele diz assim, aí eles vão para a escola querendo a arma, tem cães farejadores. Você vai ver isso no segundo episódio. Oi, Dani. Oi, parou aqui. Vocês vão ver isso no segundo episódio. Oi, todo mundo bem aqui? Tá parada a internet, Albi. Aí eu tive que entrar novamente. Aqui, deixa eu ver se ela tá no Eu roteiro. achei que era a minha, então é aí então. Não, é a nossa aqui, tá com sinal bem fraquinho. Pois é. Ficou melhor. Deixa eu ver se vai melhorar agora. Eu estou dando o contexto a vocês, tá Coisa de quem certo, mora no interior. pessoal? Então, esse policial, ele com a parceira, vão na escola e dizem, olha, o que que aconteceu, como é, como não é, houve algo muito sério, e aí temos cães farejadores, temos isso e aquilo. E aí, o menino, o filho do Luke, esse Adam, ele diz assim: pai, eu quero conversar com você. E aí, pai e filho vão para uma salinha no episódio 2. E é aí, gente, que eu acho tão interessante. Ele diz: pai, eu estou querendo conversar com você para que você não passe vergonha, não passe vexame. E então, olha o que está acontecendo, pai. O senhor sabe o que é pílula? Aí ele traz dois conceitos. Você sabe o que é incel e aí, A vermelha Red e azul. Pill. Red Pill. Red Pill, essa coisa de Matrix, o filme. Pare com isso, assim, 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 assim. Aí o pai acha que aquilo ali é um absurdo, né? Pare. Aí ele diz: ah, pai, eu quero dizer para o senhor que você já viu as redes sociais sobre bullying, né? As redes sociais, ok. E está falando de coisas que parece que o pai. E eu confesso que no dia que eu assisti a minissérie, o segundo episódio, falando de Red Pill, de incel, eu disse: oi, oi. Aconteceu isso também com vocês? Oi, do que é que está falando? E é tão interessante isso tudo, por uma razão muito simples. Nós estamos tão desconectados da linguagem dos nossos filhos e nós achamos que a nossa ignorância ela é legitimada. Não, é outro tempo, gente. Deixa para lá. Ela é legitimada. Então, aí vamos atrás, né? Através dessa minissérie, eu entendi como é doloroso para o homem ser pai. Para mim, é o maior desafio que um homem pode encarar. Ser pai. E ser pai de menino é um desafio muito dobrado. Os homens, muitas vezes, a maioria não dá conta. Então, é sobre paternidade, né? Desse pai trabalhador que cuida e protege a família, tá tudo bem. Mas por que o filho do policial chama a atenção dizendo que ele olha as redes sociais? Porque existe sim o Red Pill e Incel. Aí vamos aqui. Porque o menininho, o Jamie, ele simplesmente, ele estava sofrendo bullying em função disso. Agora vamos, por que que isso nos atravessa? E depois eu vou passar para a Dani, né? É, porque incel envolve um celibatário involuntário, é um homem sexualmente frustrado. E aí o policial diz assim, mas como que um menino de 13 anos ele não iria estar no celibato? 13 anos não tem vida sexual, mais ou menos assim. Pai, não é isso que é o incel hoje. Ele mudou e você vai perceber, o incel ele é utilizado junto com a pílula vermelha, o red pill. O incel hoje é usado de forma pejorativa.
por homens heterossexuais que culpabilizam as mulheres e a sociedade pelo seu fracasso romântico com elas. E aí acontece que a pílula vermelha, existe o Neo, né, que é do filme Matrix, onde é apresentado para ele, você pode tomar a pílula azul ou a pílula vermelha. A pílula azul, você vive na Matrix das ilusões. É uma escolha sua. A pílula vermelha, você vai ampliar a consciência sobre o que acontece. Você vai ver a realidade pelo que acontece na sua frente. Olha, o que você vê não é o que você está vendo. Então, o incel, ele é utilizado no mesmo conceito da pílula vermelha, que é o seguinte: você, ah, é, esses homens, é, os homens na consciência incel, e normalmente eles são de ultradireita, eles dizem o seguinte: as mulheres são inferiores aos homens, elas têm que ser subjugadas. Eles dizem, o valor de uma mulher é proporcional à sua beleza. E a gente não entende o significado quando fala assim, ah, mulher bonita custa caro. O homem em céu, ele paga a conta, a mulher não trabalha, fica em casa, ele é um macho alfa. E isso aparentemente é muito bacana, porque eu quero que ele me leve, né? Que ele assuma tudo. O maior propósito, eles dizem que o maior propósito na vida de uma mulher é encontrar um homem. E o valor de uma mulher é satisfazer e agradar o homem, por aí vai, por aí vai. Ora, quando quando Jamie, ele chama a amiguinha, que é a Kate, né? É Kate, não é isso, meu povo? Chama a amiguinha É. Kate, para sair, ele dá em cima. Ela vai e vai para cima dele, dizendo que ele era, porque ele era feio, desengonçado. E eu lembro do nosso Diogo, que eu acho o Diogo hoje absolutamente lindo, 1,90 m todo. Mas o Diogo, na adolescência, você lembra, Dani? Ele tinha uns braços, ele era desengonçado, era um horror. Nessa fase, os meninos sofrem. E ela disse que ele era um incel. E é aí que ele entra para saber o incel. E é aí que ele vai se organizar com um ódio mortal contra as mulheres, esse menininho. E é quando a pílula vermelha dá a entender de que as mulheres, elas não prestam. As mulheres precisam ser subjugadas. E como é que a gente sabe disso? Ali com a psicóloga, né? Ele está carregado de ódio e a psicóloga fica tentando levar toda aquela bronca, aquela violência para o pai. Mas a gente também, eu fiquei procurando isso lá na origem do pai. Mas aí chega um momento que ele levanta, não sei se vocês lembram disso, ele diz: olhe para mim, você não controla a minha vida. Põe isso na sua cabecinha de merda. Ele faz isso com a psicóloga. Aí você percebe ali um ódio, né? Uma coisa, aquele menininho de 13 anos em cima da mulher, né? Então, e por quê? Porque o ódio contra as mulheres, que ele se sentiu inferior e rejeitado, quando ele chamou a Kate, quando ele disse possivelmente que gostava dela, qualquer coisa, né? E ela lhe deu um fora, e as meninas fazem isso muito. E esse fora ficou visto que ele era um coitado, um incel, mas no sentido original da palavra, será virgem a vida inteira, ninguém nunca vai olhar para ele. E é aí que esse ódio, essa violência, faz com que a gente olhe, quando o policial mostra toda aquela cena, ele procurando, ele atrás da menina, e tudo indica, obviamente, que ele sim, ele fez tudo aquilo. É isso, Dani? É muita coisa por aí, sim. Olha só, você trouxe uma coisa bem interessante sobre o masculino, os homens, né? Os homens, durante muitos anos, e acho que ainda hoje, a gente está mudando agora essa geração masculina. Os homens não foram treinados para paternar. Eles não são treinados para Dani, esse lugar, nunca foram. É difícil realmente para eles ocuparem esse lugar. E a gente espreme eles e coloca contra a parede e diz tem que é, ser assim, tem que ser assado. Critica, julga, chama para dentro e eles não sabem nem para onde vão. O lugar que eles sempre ocuparam é de provedor,
teoricamente, né, de acordo com E a hoje, e cultura, hoje divide com a gente. colocar, né, comida dentro de casa e prover segurança. E se eles foram muito bem treinados desde os tempos das cavernas, do homem primitivo, que ia lá para fora enquanto a mulher nutria e paria e alimentava. E o homem foi lá fora, sempre foi lá para fora. E aí, quando a gente vê a segunda série da Netflix, que fala sobre a adolescência de uma forma muito global, né? E que o universo está comentando sobre ela, que impactou muitos pais. A primeira foi 13 Razões Por Quê. Alguém assistiu essa série? Que foram 13 razões e foi sobre o suicídio na adolescência, foi bem impactante. Essa sim é uma série um pouco mais impactante. Foi uma temporada, 8 episódios. E essa minissérie agora, Adolescência, falando sobre a violência contra a mulher, sobre os perigos do mundo digital, sobre parentalidade no mundo digital, sobre tantas distrações que nós temos hoje com os nossos Sim. filhos, no manejo com os filhos, dentro do mundo atual, quando eles estão ali. Um menininho de apenas 13 anos, ele entrou, ele ouviu algo na escola, ele foi excluído pelas garotas, ele era feio, branco, pequeno, teoricamente, de acordo com ele e com as meninas, e aí ele foi para a internet. Uhum. E lá ele Dani, encontrou uma e no plateia fim, maravilhosa. mas no finalzinho, ele diz assim, o pai, lá no, acho que no último episódio, ele diz assim, mas eu olhava, houve uma violência contra esse homem, esse pai, né? Ele tem uma violência sistêmica, mas ele diz assim, eu não vou fazer isso com meus filhos. Isso Para em acaba mim. em mim, o que o meu pai fez, isso acaba em mim. Mas aí ele diz assim no final. Eu pensava que ao ir todos os dias, eu ia para o quarto, né? Eu acreditava que ao ver Jamie sempre em seu quarto, eu acreditava que esse filho estava em um lugar seguro, incapaz de causar mal a alguém. Não é assim que a gente faz. Tá todo E mundo aí você deitado, tem tá tudo ok. qualquer conteúdo, né? Qualquer coisinha. No caso da série, o gatilho foi sobre os incels e as pílulas brancas e vermelhas, azul e vermelha. Azul e vermelha. Poderia ser qualquer tema que ele ou qualquer adolescente possa se achar à margem. A Eu margem. vou entrar aqui e tem zilhões de comunidades sobre Tem. 300 assuntos diferentes Uhum, e que sem filtrar eles entram e encontram guarida maravilhosa. E uhum, aí ele uhum. vai entrando e mergulhando profundamente naquilo que o cérebro dele vai achando que é o correto. Ô, E ele já Dani, perde, né, a noção dos valores e princípios isso, morais de fora desse lugar, que seria pelos pais, né, que seria pela família, pela sim. Eu vou te infância fazer uma construída em si. pergunta. Que você atende paz, né? Ora, foi você que disse, eu gosto dessa frase. Se é necessário uma vila inteira para assim, criar uma criança, e quando essa vila, ela entrega uma tela na mão da criança e deixa que ela crie a si mesmo através de tutoriais e de comportamentos aleatórios, virtuais, alimentados pelas likes, né? Aí os meninos estão no quarto com esses tutoriais aleatórios. Se é uma vila, e parece que a vila inteira entregou uma tela, e ao mesmo tempo os pais estão inseguros de conversar com os filhos. Aí, Dani, como é que fica? Quando os pais não conversam, e eles e a vila entregaram a tela, como é que é a cabeça, como é que pensa a cabeça de um adolescente quando supostamente os pais dizem assim que eles têm que se autorresponsabilizar, que eles têm que saber o que é certo e errado? Por que é tão complicada essa fase? É difícil, né? Tem uma década e meia que eu lido com pais de crianças e adolescentes. E todos eles que entram aqui pela minha sala, e eu tiro o meu chapéu, eu digo, eu honro muito o teu lugar, a tua história, porque você entrar aqui e dizer eu não dou conta do meu filho em alguma área, é preciso muita coragem. E eu sou mãe, eu sei disso. Então é muita ousadia, muita coragem, principalmente, dizer assim, aqui tem Você uma fronteira que anunciar eu o não seu dou, fracasso, você está dizendo que eu você não não dá dou conta. conta, eu me É. sinto frágil nesse lugar. E eles se desnudam mesmo, eles ficam muito, muito vulneráveis ali na minha frente.
Eu não sei o que fazer, Dani, socorro, escreva, me diga qual o caminho, vai para lá e para cá. E aí a gente tem, a vila perdeu, acabou a vila. Poucos lugares ainda tem essa vila, comunidades carentes têm muito a vila. Sim, Países de terceiro mundo ainda tem muita vila, mas mesmo assim é pouco, porque a vila, né, as babás, elas são muito digitais, as chupetas digitais. Então, sai muito essa tia, a vizinha, a rua, o bairro, a comunidade, entre escola e famílias urbanas, os pais extremamente cansados, atarefados, para chegar à noite e paternar e maternar. Então, é muito difícil, a conta não fecha. Então, a gente está mais cansado. E tem muita coisa que acontece onde qualquer assunto aleatório, como você falou, mãe, na internet eu tenho uma validação. Eu tenho grupos do Discord, que é o videogame inocente, que eles estão ali do PS4, PS5, Nintendo. E dentro desses videogames tem comunidades inteiras de bate-papo. Aí você vai para o Roblox, o joguinho infantil. Ai, besteira, Dani, é só um videogame. Tem comunidades inteiras, é a maior comunidade de pedofilia no planeta é Roblox. Aí você vai para o YouTube, não, mas é YouTube Kids, né? É infantil, mas ali é o berço do consumismo. E não é infantil, não se pode abrir mão disso. Ai, Dani, mas o tempo de tela é só um pouco, não se preocupe, ele fica só um pouquinho. Mas o que é essa tela? São streams ou aquelas coisas infinitas, né, que você não para nunca, ou é uma coisa fechada, início, meio e fim, como uma série, como um desenhozinho, onde tem é alto estímulo, é baixo estímulo. Então, os pais não sabem nem o que fazer. Porque a grande maioria, né, todos os adolescentes já têm um celular e eles começaram muito cedo. E quando você entrega um celular para o filho, às vezes com 6 anos de idade, às vezes com 4 anos de idade, não tem, mas é só de joguinho para ele brincar em casa. É um brinquedo. E aí ali começa. A gente normalmente pede para dar um celular junto com o manual de instruções. Não se pode conceber um celular com a porta aberta para o planeta sem o manual de instruções, e os sem pais, controle Dani, parental. parece que eles têm um constrangimento de terem Muito medo, acesso a isso, sabe? muito medo, Eles têm medo muito de medo. falar, você entrega um mundo aberto para uma criança, para um Por exemplo, adolescente, entrar né? no quarto de um filho de 14 anos, o pai e a mãe, eles morrem de medo de entrar. Essa é uma realidade que a gente vive. Por que, Dani, tem medo? Eles têm medo do filho se decepcionar. Tem que se decepcionar. Eles têm medo do filho levantar a voz. Eles têm medo de frustrar e ele ir mal na escola, ele cortar o braço à noite em casa e ter que usar casaco pela semana toda. Eles têm medo de serem agredidos pelos filhos. Eles têm medo deles pularem a janela do quarto. Eles têm muito medo, Ô, né? Então, Dani, acontece que tá, os pais ficam de mãos atadas. Vem é, uma série como essa, todo mundo tem medo de assistir. Não vou assistir porque é pesado, eu não vou dar conta, eu não tenho estômago. E assim, eu não eu vou, quero ver eu não tudo. olho para o problema, até virar um problema, porque É. não é um problema. Ter filho é coisa de gente E é grande, né? Então a interessante gente fala. que aí é quando, aqui praticamente todo mundo está ali no instituto, ou na terapia familiar, ou na constelação. Quando a gente evita situações ou assuntos que que nós não damos conta, mas é porque nós estamos fragilizados. Esse E pai e ele essa vira mãe grande, né? O fragilizado me assunto preocupa vira. muito, que o que mais a gente faz, a gente fala lá na constelação, é pegar força dos pais, pegar força. Mas por que é que nós estamos fragilizados nessa época? Porque nós resolvemos olhar para trás e dizer para os nossos pais, pai e mãe, olha, não quero repetir o que vocês fizeram, mas eu não fazer igual que o meu pai ou que a minha mãe fez é uma coisa, eu não quero repetir. A outra eu não quero nada de vocês. Como eu não quero nada dessa história, nada do que vocês fizeram, então eu vou sozinho para a vida, paternar e maternar. E aí eu fico com medo, eu fico preocupado e eu fico frágil rapidamente. E se meu filho levantar a voz? Então ele está ali no universo, eu dou o que esse filho pede, entende? E aí a gente vai ficando bem, mas não É ficamos grande o caminho. bem. E depois, quando você quer recuar, é difícil, porque realmente eles já são muito grandes, têm muita liberdade, mas não tem prontidão Os para essa meninos hoje liberdade tomando nenhuma. vitamina, dando tudo com 1,90 m, menino de 14, 15 anos, enormes, com os pais É. pequenos. Aí você já olha para o tamanho, sabe? Agora, Intimida. é assim.
o fato que a minissérie chama a atenção, em primeiro lugar, é quem é que está educando os seus filhos. Que lugar é esse? Que homem é esse? Que mulher é essa? Me preocupa muito. Eu assisti um videozinho, um filmezinho besta, Influência Diva. Eu aconselho que vocês assistam. O título não é lá essas coisas, não. Influência diva de uma menina deslumbrada. Eu sou influencer, aí ela vai querer que uma pessoa trabalhe com ela porque ela quer ser influencer, ela quer mais. Netflix, Aí né? essa pessoa diz assim: eu não posso. Você é influencer de quê? Ah, mas é de roupa, de moda, disso, daquilo. Ele diz assim: isso é o quê? Quando você for influenciar de verdade as pessoas, você nem apareça aqui. E ele não deu trela para ela, não importava se ela pagasse, se não pagasse, não importava. Aí a gente tem um monte das nossas meninas só querem roupa, a marca, e a gente, maquiagem, gente com milhões. Aí tem gente. Quem é que influencia, minha filha? Esse Eu feminino, gosto ele é muito doido. pode falar, tá? Não, eu gosto Esse muito de feminino, conversar com a Júlia e com as amigas dela, com os amigos. sim. E eu percebo de longe, as mães acham doido isso, né? Eu digo, gente, aqui eu tô de recreio, eu não sou terapeuta. Mas quando eu tô com elas, eu percebo de longe aquelas que consomem muito conteúdo online e aquelas que consomem quase nada. O vocabulário, o nível de consumo das marcas. Uma delas E disse assim para mim, os Tia trejeitos delas Dani, também. É outra eu coisa. amo sim coisa de marca. Eu quero Hermès, eu quero Chanel, eu quero aquele batom da Melu, eu quero aqueles blushes super pigmentados da Kiko. Assim, elas amam. E aí você percebe a forma como anda, a forma como elas se comunicam, a forma como elas ficam apáticas socialmente, dão umas desligadas, que parecem pequenos zumbis. Elas dão umas desligadas, esses adolescentes eles dão umas desligadas. E os pais muitas vezes não percebem. A grande maioria não percebe. Quando tem um alarmezinho que pode já estar sendo ativado para fazer algum tipo de intervenção, um redirecionado e puxar de volta para casa. Porque eles ficam completamente mergulhados e acham que aquilo ali é valor de vida a princípio. E muda comportamento. Então, Muda esse comportamento. feminino que a gente está construindo, e também tem esse masculino que tá tóxico. Ora, um adolescente que ele é rejeitado por uma menina, e geralmente da descolada da escola. O que que esse adolescente faz? Ele vai buscar apoio. E além dele ter sido descartado, ele está ali formando a identidade dele, que essa época da adolescência é de formar a identidade, não é isso, Dani? Então, ele está formando a identidade, e aí onde ele vai buscar? Ele vai buscar apoio no grupo de macho alfa. É aí onde o movimento acontece, é aí onde a coisa aconteceu, não só o movimento Red Pill, né? É, e o Incel também. Ele foi ele ali, ele entrou no universo de macho alfa que desenvolve e nós temos, é porque eu resolvo não falar. Porque se eu falar aqui quem são, se vocês podem achar rapidinho esse movimento, o incel, o red pill, vocês vão ver, eles vão para cima e eles ameaçam. E como eu não estou afim de receber ameaça e nem de ameaçar ninguém, mas é algo tão violento contra a mulher, tão violento, que aí esse menino que não tinha identidade nem formada e nem capacidade para dar conta disso, ele se deixou se envolver pelo ódio, pela raiva. E ali ele foi eliminar aquilo que estava destruindo a vida dele. E ele tinha razão. Gente, se a gente entender um pouco, a quantidade de gente que está presa, eu não estou dizendo se está certo, se está errado, como é, como não é. A gente teve um movimento tão louco, onde mulheres de 60, 70 anos saíram das suas casas, dos seus estados, e foram exigir e pedir qualquer coisa lá em Brasília, naquele 8 de janeiro, e aqui não é sobre política, é sobre o movimento que leva a outro, que leva a outro, e a gente não reflete. Você concorda comigo? Se Olha só o que nós
de Ah, 60 a 70 anos, Dani, 40, a gente não reflete e vai no rebanho. O que dizer, Dani? Como o cérebro de uma criança, de um adolescente de 12, 13, 14 anos funciona? Se ele só quer participar de um rebanho, ele quer pertencer. olha só, uma coisa interessante que você falou, para complementar, o feminino e o masculino, o lugar de cada um na família hoje. Eu estava pensando aqui e fui puxando. O feminino, ele é precocemente sexualizado. O feminino, ele é envaidecido desde pequenininha, fazendo as unhas, salto alto, maquiagem, salão. Olha como ela é linda, olha como ela vai dar trabalho para os pais. Essa aí vai dar Mulher trabalho para o bonita pai. custa caro, meu bem. É marca, é adultizada. O feminino está sendo encaixado nesse lugar. Em contrapartida, o masculino, aí o feminino encontra as redes sociais, porque as meninas são os maiores públicos, né? São o público maior de rede social na infância e adolescência. E aí você joga o masculino no contraponto. O masculino, ele está tomando cada vez mais hormônios de crescimento, porque os meninos estão ficando pequenos. É muito menino tomando injeção. Se você vê uma turma de sétimo, oitavo ano, eles não têm cara de rapazinhos. Eles têm cara, né? Se vocês prestarem atenção, se você entrar num colégio, os meninos têm cara de primeiro, segundo, terceiro aninho. Mas eles são do sétimo, do oitavo, já tem 13 anos. E tomam injeção de crescimento desde os 10, às vezes até antes. Eles têm uma diminuição gigantesca da linguagem da comunicação. A habilidade social masculina caiu muitíssimo, em Sim. virtude também dos grandes diagnósticos, né, de autismo e TDAH masculino. Os meninos, eles são o maior público dos videogames. Então, é um público onde você não mostra o seu rosto, você não tem a sua vida, o seu cotidiano, como eu faço. É onde você tem avatar, você tem um outro ícone, você é um outro nome. Então, você não se expõe. Então, esses dois lugares, do masculino e do feminino, desde muito cedo, de forma muito precoce e consistente, estão totalmente deturpados. O homem que lida, que cuida, que guia, ele está muito fragilizado, por isso que tomou muita forma os incels. Tomou muita forma. E aí a gente tem muitos homens querendo ser meninas. Eu tenho um paciente que o sonho da vida dele é trocar o absorvente no recreio. Ele quer Ei, muito vai, ser uma vai, vai menina. tomar banho. Vai Ele tomar aula quer aqui. muito entrar no lugar de menina, do feminino, de feminino, feminino. Porque o masculino ficou muito fraco. E aí a série também traz esse pedacinho, né, do masculino, dessa força aí dos incels, onde as mulheres é 80-20. 80% das mulheres só vai se interessar por 20% dos homens. Porque os homens não têm chance. Uma menina de 15 anos jamais vai se interessar por um menino de 14, 15, 16 anos. Ela vai olhar para os de 21, para os de 23, né? Então, é assim, claro que o cérebro masculino e feminino, ele também tem uma arquitetura um pouco diferente neurologicamente. A circuitaria neuronal, ela é diferente por 1 ou 2 anos, mas ele zera depois de alguma forma. E aí, com a cultura, com o ambiente, isso vai mudando, e a gente já viu em epigenética nas nossas aulas, né? Como isso muda e molda o comportamento, o entorno, o ambiente, a experiência. E o que acontece com o cérebro de uma criança e de um adolescente, onde eu acho que, por exemplo, Eu vou. contar calorias deve ser importante na minha vida, e eu entro na comunidade online sobre calorias, ou então sobre a força masculina, né? Então, eu vou lá para as comunidades em céus. Eu vou me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo, mas eu não tenho prontidão neurológica e freio inibitório prontos para dizer, tá bom, isso aqui já está contra o que mamãe e papai me ensinaram, o que eu acho que é certo, porque eu não consigo discernir, porque eu sou impulsivo, ele só vai ficar pronto por 22, 23 anos, quando o cérebro fica completamente maduro. Então, você tem um córtex pré-frontal muito imaturo, muito jovem, com a circuitaria Cheio de informações, cheio de muita coisas por aí para você, todo muito, lado. muito, muito, muito É barulho. muito É isso. difícil, gente. E é uma fase que é a segunda grande fase de explosão neuronal é na adolescência. A primeiríssima é aos 2 anos de idade. O pessoal chama comumente de Terrible Two, né? Os terríveis 2 anos, porque é uma grande explosão de conhecimento, de liberdade. Agora eu ando, eu falo, estou na escolinha, eu tenho movimento, eu sou independente, eu sou eu, mamãe é mamãe, eu me separo. E na adolescência, essa segunda grande explosão, porque a grande autonomia acontece na adolescência. Então, é muito para dar conta,
com tantas coisas, tanto ruído aqui fora, para eles organizarem lindamente o freio inibitório, controle de impulsividade, tomada de decisão, pensamento criativo e solução de problemas. Nenhuma dessas áreas, que são áreas neurológicas, estão prontas. Quem é que precisa fazer isso? A coitada da escola está ganhando, está Aí, tentando ver se não, faz no lugar do pai. E não a é isso que a escola, e a escola deve fazer. escola, ela não é mais física. A escola é digital, meu povo. Não, não adianta dizer, né? A família é digital, a gente precisa saber. Não tem como você ficar de fora disso. A coisa que me chamou muita atenção na série foi essa. O menino ali falando para o pai, parecia a Júlia falando para mim. E aí eu diria: Oi, eu preciso saber do que está acontecendo. Se você trabalha com gente, você precisa saber. Você trabalha com família, você precisa saber. Eu acho que nós estamos com a explosão de demanda de família, de pais, de mães, necessitando da gente. E a Uhum, ideia de nós trazermos a minissérie vai ficar gravada, depois a gente vai ver onde é que a gente vai colocar essa conversa, é sobre não só aqui o profissional da ajuda, como nós, pais e mães. E eu quero destacar aqui a psicóloga. Eu sempre estou falando na terapia familiar e na constelação. Esse final de semana a gente ficou sexta, sábado e domingo de prática de constelação. E eu falo da escuta ativa. A escuta ativa, ela é 360 graus. A escuta ativa, ela é sistêmica, você vai olhar tudo, e tudo é significativo. E às vezes eu pego vocês, quando abre uma constelação, eu vou colocar o pai ou a mãe, sim, mas você não escutou, você não perguntou. Eu disse ontem que a minha mãe, com 87 anos, aí uma irmã, um ou outro, mas liga e diz: Olha, porque a mamãe é assim, assim, a mamãe não quer tomar o remédio, a mamãe fez isso. Eu disse: E onde é que você está? Estou aqui na casa da mamãe. E eu digo: E onde é que está a mamãe? Ela está aqui. E a mamãe está ouvindo isso? A mamãe pode falar. Então, às vezes, a gente está ali fazendo uma constelação, ou fazendo um atendimento familiar, ou fazendo um atendimento com o casal, e a gente não pergunta, parece que eles não estão ali. Parece que o cliente não está ali. Nesse uhum, sentido, a postura da psicóloga me chamou a atenção, porque é uma postura nossa, de juízo de valor. Qual o juízo de valor daquela psicóloga, de nós que trabalhamos com pessoas? Nós olhamos para a mulher e para aquela família, a gente já diz misericórdia, porque foi o pai ou foi a mãe, alguma coisa aconteceu. Aquela psicóloga estava crente que o problema daquele menino é que existia violência em casa. E não existia. Não existia um homem absolutamente comum, com uma mulher absolutamente comum, e essa filha não tem drama, essa família não tem drama, que no final ninguém se separa, ninguém isso, ficou ali na resiliência, não apresenta. E ela chama, ela puxa, puxa para o pai. E o seu pai? E o seu pai? É claro que ela teve a graça, a bênção, de ser revelado ali uma raiva que esse menino tinha das mulheres quando ele vai para cima dela. Mas ela terminou para mim achando assim, não é, a violência está em casa. E nós fazemos isso, nós fazemos inferências, nós não olhamos o contexto, nós não dialogamos com o contexto, e ele está ali gritando um monte de coisa para nós. Tem outras coisinhas que a gente e vai tem esse falar suposto saber, né? Esse lugar de autoridade que o terapeuta ocupa, que é muito delicado, porque a gente fica ali. Eu tenho um paciente que diz assim, Dani, se você disser que essa estante amarela é preta, eu vou acreditar que ela é preta. E quando eu para você digo ver, né, Dani? Que coisa para grave. constelar uma família, que normalmente eles me procuram, né? Porque alguém indicou, principalmente médicos indicam, e a constelação familiar ainda não está muito dentro do corpo clínico médico científico. Então, ele diz assim, Dani, se você está dizendo que esse negócio aí de constelação é para eu fazer, então eu vou fazer porque eu confio em você. E o lugar do terapeuta é um lugar delicado, porque quando a gente respira, eles respiram juntos. Quando a gente olha para a esquerda e diz é por causa disso. E eles fazem o mesmo. Então, é muito importante a escuta ativa, uma escuta treinada,
uma sensibilidade, o treino de empatia, de olhar variáveis e pedir ajuda, né? Ter supervisores, discutir caso clínico, porque isso deixa a gente muito mais atento no processo e com uma autoridade mais segura, porque o que a terapeuta fez na série realmente foi algo É isso. que eu achei que ela induziu. Ela Ela induziu. induziu. E não deixa claro, assim, dá um pouquinho de spoiler para quem ainda não viu, aí desliga o microfone. Tá. Não deixa claro se realmente ele fez, porque ele foi acusado durante os 4 episódios. É. Vamos lá. Deixa eu ouvir perguntas, comentários. Bora lá? Para a gente poder fechar. Eu E, estou colocando esses encontros das segundas uma meia hora e não quero ficar esticado, não mais que isso. e Vocês têm alguma pergunta, algo a ser colocado aqui, por favor? teve alguns comentários aqui no bate-papo. Tem gente que disse, eu não vou assistir, mas estão dizendo para Assista, assistir. assista. Assista, meu povo. Precisa assistir, sim. Deixa eu dizer uma coisa. O que nós faríamos se nós pegássemos, por exemplo, todo adolescente da nossa época, nós aprontamos, nós fizemos coisas, né? Sim. Aquelas coisas erradas, assim, assim, assim. O que que nós faríamos se tivesse hoje toda essa liberdade? Nós teríamos condição de dar conta. Nossa vida hoje seria essa vida se a gente tivesse toda a liberdade do mundo. Eu não gosto de ficar olhando para trás, mas eu sou da época que existia só um sabão em pó. Uma marca ou duas de café, né? Não, meu povo. Uhum. E hoje você tem tanta escolha, tanta escolha, tanta escolha. Mas o final do filme, ele inquieta porque o casal, ele pergunta o seguinte, nós fomos bons pais? Nós somos bons pais, né? Nós somos, e isso é uma dor, né? O que é o bom pai? Para mim, um bom pai e uma mãe é aquele que ele não é culpado, mas ele é responsável pelo filho, pela filha. Pergunta que se coloca aqui é como é que os dois, né? Dois irmãos criados nas mesmas circunstâncias, Dani, e diferentes. Por que são tão diferentes? Porque cada filho é Uhum. único, e eu gosto quando você diz isso, Dani. Cada filho é único, não é? Uhum. Então, se cada filho é único, nunca, só, olha, o que eu ouvi, o que percebi, o abraço da minha mãe, ainda hoje eu lembro de uma besteira, que eu gosto muito da cor lilás, eu gosto de lavanda, lilás. Eu lembro que nós éramos 11 e a mamãe chegava e trazia maçã e dividia para todo mundo, mas ela trouxe canecas para todo mundo. E eu tive que ficar com uma caneca vermelha. E porque uma outra pessoa, uma outra irmã, que ela ficou com a caneca lilás. Que plástico, meu povo. Mas a mamãe sabia que era a minha cor, né? Mas olha, aquela caneca, ela representou por tanto tempo. E hoje eu percebo que eu quase não uso roupa vermelha. Aquela caneca Uhum. representou tanta coisa que a mamãe não tem noção. Eu me senti como é que ela sabia. Eu não suportava aquela caneca vermelha, porque eu queria aquela lilás, que era assim roxinha, alguma coisa. Eu sou alucinada por essa cor. Então, cada filho, ele recebe a fala do pai, da mãe, o abraço, aquilo que veio, aquilo que faltou, aquilo que teve, com significados individuais muito, muito particulares. Nós fomos bons pais, nós fomos bons pais. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. E o que é aqui ser bom pai, Dani? Bom pai, e eu estou vendo aqui os comentários de vocês, né? Me impactou a falta da participação ativa dos pais na rotina do filho, a Shirley, né, Shirley? Eu entendi que ele se encontrava com os amigos durante a noite, e ninguém sabia. E aí eu vou responder já algumas coisas, né? Mas Sim, a sim, gente tem o policial que também não conhecia o filho, a gente tinha sim. ali uns adultos desconectados dos seus filhos, a gente tem crianças que não habitam no mesmo planeta dos pais e vice-versa. E aí a gente fala de que bom pai é minimamente estar interessado
É realmente entrar no quarto do filho, simbolicamente e fisicamente, entrar, seguir a liderança de interesses do filho, e a partir daí você ganha o mundo com ele, na intimidade, na conexão e na consciência. Aqui a gente tem um método meu aqui de trabalho que é conexão, consciência e congruência. A gente tem esse movimento, e comunicação, e a gente tem esse movimento o tempo todo, conexão, comunicação e congruência. Eu preciso fazer e falar aquilo que eu acredito e sustentar. Eu preciso ser congruente. Não E testo, o eu não vou levar a comportamento, eu sério. não posso fazer e me comportar de outra forma. Não Tem pode que ter ser, congruência. É. tem que ter a congruência. O que eu falo precisa acontecer na mesa, no ato, no trânsito, no trabalho, nos valores, na ação com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com os meus funcionários, porque aí eu tenho um modelo a ser seguido. Essa é a congruência. O segundo método que a gente usa aqui muito no treino de paz é a consciência. Eu sou pai, eu sou mãe, e eu sei que esse é o meu lugar, que eu preciso todos os dias investir nisso. Porque eu sou responsável por um, dois, três seres. E eles dependem de mim, psicologicamente, emocionalmente, né? E financeiramente. Mas o maior legado, a maior habilidade para a vida é a habilidade psicoemocional, a gente sabe disso. Então, essa consciência de que, epa, eu sou mãe dele, volta para mim, que foi o que ela disse no final do último episódio para o marido. Você não acha que isso de alguma forma a gente deixou escapar? Isso volta para a gente, a consciência. Quando a gente tem consciência, a gente age de forma muito mais forte, mais segura, né? E a comunicação. Eu me expresso, eu entro, eu me faço entender, eu respeito, eu exijo respeito, e isso é retroalimentado. A maioria dos pais não consegue se comunicar com os filhos adolescentes porque eles têm medo, eles têm pavor daquilo que pode acontecer com eles, como eu falei, no trânsito, no cigarro, na internet, no suicídio, na automutilação, nos namoros, na sexualidade, enfim. Eu me comunico, né? Eu É. faço isso lindamente, de forma segura, que eu sei que eu sou congruente, consciente. Então, acho que esse é o tripé de um bom caminho para sermos bons Uhum. pais: a consciência, a congruência, a boa comunicação. Tá. E eu acho É, que não tem eu como ficar ruim. atendi uma família, né? Foi ano passado. E tem coisas que, quando eu penso que eu não me assusto com nada, eu ainda me assusto. Aí o marido foi trabalhar, tinha plantão, e a mãe, a mulher e mãe, ela estava muito afim de ficar com os amigos ali naquela noite, que ela estava chateada com o marido. E eles têm uma filha de 11 anos, 10 anos, na verdade. E essa menina é tida como muito madura, essa menina é descolada, maduríssima. Então ela deixa a filha em casa, o homem sai, ela deixa a filha em casa e ela vai passar a noite com os amigos, vai beber, porque ela precisava espairecer. E o homem, o marido, chega em casa, encontra a menina sozinha, e a mãe vai chegando depois, que passou a noite fora, estava com os amigos. Que homem é esse que não compreende? Ele é um absurdo, aí é misógino, porque ele me oprime. Então, são coisas que a gente percebe assim: o que é ser um bom pai? Quer ser uma boa mãe, além do que a Dani falou. Isso envolve a gente, né? Todos nós. É a gente gostar dessa tarefa. Uhum, Você escolher essa tarefa e saber que não tem flores todos os dias. Que você uhum, vai abrir mão daquela viagem de vez em quando, aquele final de semana que você vai deixar de sair porque o filho está com febre, você vai sair com eles, que vai redimensionar. As saídas são outras. E é uma bênção quando você encontra um amigo, um grupo ou alguém que vocês possam ali deixar as crianças ou família. Mas se não tem, dê conta. Para mim, a primeira coisa é: eu aceito essa tarefa. E para homens, especialmente, dar uma destacadinha aqui em mim, eu quero dizer o seguinte. E aí eu sei da grande dificuldade que vocês sentem, porque a Dani falou e eu entendo isso. Vocês não foram preparados para a paternidade, não foram. E aí tem essa mulher moderna, né? A gente que nós damos conta de tanta coisa.
E nós queremos muita coisa de vocês. E queremos que vocês sejam também pais presentes, assim, assim. Mas os homens são difíceis de olhar para esse lugar. Ele é assustador. E ainda mais homem, pai de menino. Por isso que na constelação, os dramas dos meninos, dos homens, são dramas do menino com o pai, lá atrás. Então, eu quero dizer que quando você está só, você pode escolher ir, voltar, ficar. Quando você está com alguém, com uma parceira, alguém que você vai levar aí a vida, você agora, você tem que dividir, você tem que negociar. E quando vocês dois formam um novo sistema, vocês têm que, agora não são vocês dois, a prioridade é esse novo sistema. Então, assim, a sugestão é que nunca dê um celular ao seu filho se você não vai poder administrar isso, se você não vai ter acesso. Nunca dê um quarto mobiliado cheio de eletrônicos para esse filho ficar. Quanto mais essa criança, esse filho pré-adolescente ou adolescente estiver sozinho, ai, tá calmo, pode pensar, tá aprontando alguma e não é uma coisa boa. Então, quanto mais você investir em praia, em saída, em conversa, sempre a gente fez isso aqui, né? De entrar no quarto desse filho, sentar na cama e ver ali o que acontece dentro do universo dele. Então, precisa de uma vila. Qual é a vila que você escolhe para você caminhar com os seus filhos? Às vezes é a igreja, às vezes é o grupo do vôlei, às vezes é o grupo da faculdade, às vezes é o grupo da constelação, da terapia, vai ficando amigo, mas tem que escolher uma vila, tem que escolher um apoio, tem que escolher um suporte. E hoje os desafios são grandes. Você não pode e se você acha que tem dificuldade, você não pode fazer isso sozinho, porque os danos são quase que irreparáveis lá na frente. Ok, Dani? É isso. Alguém quer fazer algum comentário? Então Dou-lhe uma, dou-lhe duas. a gente vai Dou-lhe encerrar. 53. Dani, Oi, esse Dani. termo que é muito usado lá no Reino Unido, né, dessa série, eu tô até perguntando para minha sobrinha se é popularizado aqui no Brasil, porque é algo que eles quiseram passar uma comunicação, né? E tá vendo distorções como houve nessa série que você falou, né? Sim, Porque cada cultura, eu acho que a gente não pode deixar de pensar nisso, né? Que cada cultura tem as suas interfaces, né? Então, e é muito interessante o que tá, essa comoção que as pessoas estão tendo, ou de repúdio, ou de passar mal, né? Que inconsciente coletivo é esse, né? Que Uhum. está sendo atingido. Eu acho que é algo Eu não, mais. eu não, eu não coloquei muito lá em cima os incels, as pílulas. Eu não coloquei porque eu acho que foi apenas um exemplo de que acontece, por exemplo, no Reino Unido. Acabei de ver aqui na CNN que uma menininha de 8 anos morreu por um desafio de TikTok. Então, Ah, do assim, desodorante, isso é que é velho desodorante e que pelo jeito voltou. Que eu já vou falar para minha voltou, filha que e ela não tinha o da pode. baleia. E assim, são desafios. A TikTok, a gente é o público maior consumidor de TikTok, né, no planeta. E foi banido o TikTok nos Estados Unidos por um tempo, depois voltou, e Instagram vai migrar para lá. Eu acredito que são, na verdade, modelos, exemplos. A série trouxe um modelo dos incels, né, que isso pode ser aqui pequenos desafios, por exemplo, do mundo dos animes, que é muito incrível, que os pais têm sim, maior sim. preconceito, mas que acha que tem a ver com o mundo gótico ou dos assexuais, ou tem tanta coisa na internet, tem tanta comunidade sobre tanto assunto, o adolescente escolhe. E quando ele escolher, ele vai encontrar a plateia maravilhosa para o assunto que ele escolher, mas tem que ser um assunto bom, positivo, de crescimento, e não de derrubar. É sobre Uhum. isso. Acho que a gente precisa E, conversar e- mais para saber o que que tem aqui dentro da e cabeça aí, dele. se o adolescente escolhe, a gente tem muita coisa para fazer desde os 7, sabe, os 7, 8, 9, quando eu digo assim, escolha ser pai e ser mãe, já fica ótimo. Quando assim, o adolescente escolhe, tudo que eu tinha que fazer para ele escolher ficar com a gente, escolher viajar. Por exemplo, nossos netos disseram, a gente estava aqui na piscina,
E aí eles disseram assim: que tal? A gente ficou brincando de que tal, de que pena, uma coisa que não foi legal no dia. Aí o Pedro disse: vó, que tal uma viagem só de vô e netos, vovó e netos? Como assim, Pedro? Ó, nós já estamos grandes, nós estamos assim, 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 assim. E aí a gente está considerando isso porque pô, aí a Júlia disse, Júlia vai fazer 12 anos, já está maior do que eu, e diz, eu cuido de vocês. Já botou a gente no lugar do velhinho, entendeu? Mas a gente está considerando ir para um lugar gostoso, pegar um avião, só nós quatro, porque são dessas coisas, essas coisas elas são relevantes. O que faz você voltar para casa é a mesma razão que faz seus filhos voltarem para casa, que faz Uhum. você voltar para casa. E por fim, eu vou terminar aqui a minha parte e a Dani depois vai para a dela. Eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui. No filme, aquele do Leonardo DiCaprio, o Diamante de Sangue, lá uma milícia pegou os meninos e os meninos eram É treinados. verdade. É o mesmo princípio daquele menininho, verdade. Os meninos eram treinados para, olha, seus pais não prestam, tá vendo que eles não vieram lhe buscar? Eu sou o cara da sua vida. Então eles eram treinados e rapidamente pegavam a arma e os meninos eram perigosíssimos. Ah, mas esse pai, ele não contou pipoca. Ele simplesmente, ele empreende uma jornada para buscar o menino. Finalmente, o menino se encontra com o pai e o menino tá aí uma arma na cara do pai. A coisa mais linda que eu acho nesse filme é quando ele dá as razões pelas quais o menino deveria voltar para casa. E ele diz assim: olha, sua mãe tá em casa. Aí ele diz aquela comida que ele gostava, que o cachorro está ali esperando por você, e ele diz que a vaca, ele traz um contexto, e à medida que esse contexto vai sendo narrado, ele volta para casa, e aí ele vai baixando a arma. Ele ainda Para diz, você mim, é filho de, é neto de, e aí a sua ele mãe diz: te chama, você o é seu pai te filho, chama. pois é assim, assim. E ele traz a raiz desse menino também, né? Nesse sentido, é o que faz você voltar para casa. É gostoso voltar para casa. É gostoso estar na cozinha, comendo coisa, sabe? Conversando sobre o dia entre vocês, entre você e o pai dos seus filhos, entre você e a mãe desses filhos. É gostoso quando a família se encontra. Você empreende jornada para poder ficar junto naquela coisa gostosa de família, aquilo que é bom para você. Não é só sobre beber, a gente vai para a praia, o menino fica ali todo mundo na tela, e você se bronzeando, ou conversando sobre política, e depois termina, come bolinha, o peixe assado e volta para casa. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a razão pela qual a sua família retorna para casa todos os dias, porque esses filhos trazem para casa, assim como nós, a gente traz muitas influências, a gente traz o que a colega falou, a gente traz a chateação do chefe, a chateação do colaborador, a frustração porque aquele dinheiro não entrou na conta, porque disseram coisas que a gente sobre nós que nós não concordamos. A gente traz tudo isso para casa, e os nossos filhos trazem também uma montanha de coisa. E aí só se salva pela comunicação, pela conversa. E é uma conversa sem julgamento. Não importa o que esteja acontecendo, eu estou aqui com você. Então, meus queridos e minhas queridas, eu amei, vou dar a palavra para você, Dani. Amei esse tempo de conversar sobre isso aqui, sobre essa minissérie. Sugiro que vocês assistam. O Abi não assistiu, eu vou reassistir com ele. E com você, Dani, ó, já recebemos o coração. Vocês tratem aí. Oi, Amém. Shirley. Antes da Dani, você quer falar? É isso, Shirley? Não, eu estava procurando aqui pau, mas é porque eu falei. Então, todo mundo Entendi pode você. bater ao mesmo tempo. Deixa, aí, olha, gente, vamos tirar uma foto linda, e aí quem tá fora aparece, mas eu vou destacar para Dani se despedir, tá bom, meu amor? Muito bom, adorei voltar para casa. Adorei quais são as razões pelas quais você volta para casa. Eu gosto disso. A gente se encanta, né, mãe, quando a gente se encontra É, aqui todos os dias. Eu almoço com os meninos. Ai, quando eu não posso almoçar uma vez perdida, existe uma careta bem grande.
papai chegou, papai vai almoçar com a gente, a mamãe vai almoçar com a gente, que permaneça assim. Até hoje a gente já é adulto e quando a gente se encontra aí, né, amanhã é uma delícia. É, E que a gente ia seja, fazer esse encontro hoje no Instituto, para poder a gente sair juntos para conversar. Não era isso? para se Mas vamos passar encontrar. 5 dias, Que aí a gente sejamos, conversa depois. tá tranquilo, que sejamos 5 dias de realmente a estrada, ó. razão pela qual os meninos voltam para a gente, que a gente possa colher na adolescência dos nossos filhos essa grande fase deliciosa. A adolescência é a fase da colheita, e tem que ser uma boa colheita. E a gente capricha nessa base, que é um pouquinho antes. E aí chega lá, vai dar certo. Eu Deus gosto abençoe muito, vocês. Obrigada por esse carinho maravilhoso aqui, gente. Eu adoro. Dani, eu tenho usado a expressão, venha cá, meu amor. Eu tenho pensado sobre o amor, sobre o coração cheio de candura, sabe? Sobre não ser pesado as escolhas que a gente faz. Não é pesado ir trabalhar, não é pesado estar com o outro, não é pesado estudar se você escolheu. E os nossos filhos, eles sentem. Se, porque eu não trabalhei, eu larguei tudo para ficar em casa, para fazer isso. Eles sentem, eles escutam, eles percebem. Que nesse encontro de hoje, o venha cá, meu amor. Seja sua casa dizendo para você: venha cá, meu amor. Venha cá, que bom que você chegou para preencher. Estava silencioso sem você. Que o seu neto, seus filhos, seus bisnetos, sobrinhos, aqui tem espaço. Deixa bagunçado, depois ajeita. É o amor. E nesse amor de acolhimento ao outro, fica gostoso voltar para casa. Vamos jantar, meu amor, né? Vamos jantar, Olha, meu eu amor. acabei Vamos de ver jantar. Lisiane aqui. Eu preciso dar um cheiro nessa moça. Ê! Que linda! Depois conta como foi a viagem, viu? Olha como tá Olha viajando. só, gente. Tá lindo, Gabriel. É. Então, um beijo para vocês, cheio de Oi, coração, Nelly! cheio de amor. Ó, Amei deixa esse eu só dar um encontro. recadinho antes da gente ir. Se você está interessado em participar do nosso grupo de paz, a gente vai abrir aqui um grupo de paz especial no Instituto. Fala com a gente, já sabe o caminho, dá um oi aqui no WhatsApp, no É grupo, uma nos vila, grupos, né, Dani? A gente vai abrir uma e a gente vila. vai servi-la com vocês, né? Para terapeutas, para pais, mas a ideia é É, para a gente é uma vila. conversar sobre os temas, É né, dos isso. nossos temas, tá bom? Se quiser, só vir com a gente, que a gente dá acolhida para todo mundo. Um cheiro, Beijo para gente, boa noite. vocês, para todo mundo. Valeu muitíssimo. Tchau.